Amém. Você pode se assentar. Em alguns momentos a gente lembra, em outros, se você perdeu as lembranças que a gente vai trazendo, provavelmente você percebeu que durante esse ano nós estamos acompanhando o ministério de Jesus, conforme o relato dos evangelhos. E a cada domingo nós temos acompanhado passo a passo a jornada do nosso mestre. Desde o anúncio do seu nascimento, passando pelo seu nascimento, numa estrebaria em Belém. E agora nós entramos numa nova fase dessa jornada. A partir de hoje, nas próximas semanas, nós vamos receber da palavra de Deus que nos revela o que Jesus fez, o que Jesus disse na sua última semana. O que nós vamos ver hoje começou no domingo da semana da Páscoa, no domingo da morte, da semana da morte e ressurreição de Jesus. Então nós vamos olhar para domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta morte de Cristo, sábado e domingo a sua ressurreição. E eu quero convidar você, pela fé, a visitar com o seu coração essa jornada lá em Jerusalém, no último domingo antes do sacrifício de Jesus, no início da mais dramática de todas as primaveras. A ocasião sobre a qual nós vamos ser ministrados hoje é conhecida como a entrada triunfal de Jesus. No domingo ele entra triunfante em Jerusalém, aí ele vai ser abandonado, vai ser julgado, vai ser condenado, vai ser crucificado. E no outro domingo, ele vai ressuscitar. Mas hoje nós vamos olhar esta entrada, esta chegada dele em Jerusalém. E uma chegada que ele vai fazer em cima de um jumentinho. Nós vamos entender por que nesta noite. E os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João nos relatam esse acontecimento. E cada um deles nos ajuda com informações que nos permitem enxergar o todo, ver detalhes importantes e preciosos sobre este momento na vida do nosso Senhor Jesus e quais as implicações disso para nós. Vamos começar por Marcos capítulo 11. Quando se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Vão até a aldeia que está diante de vocês e logo ao entrar encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar, por que estão fazendo isso? Respondam, o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para cá. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que estavam ali reclamaram: o que estão fazendo soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho a Jesus, puseram suas capas sobre o animal e Jesus montou nele. Aqui nós temos um monte de detalhes que podem nos parecer estranhos. Mas nós podemos ver em cada detalhe o amor de Jesus, a atenção de Jesus, em não simplesmente patrolar, passar por cima, fazer as coisas que precisam ser feitas, mas vemos no detalhe a doçura de Jesus de dizer: vão lá, vocês vão encontrar um jumentinho assim, tragam ele, se alguém perguntar o que vocês estão fazendo, digam: o mestre pediu e vai mandar de volta. Eu fico pensando nesse detalhe, né? O quanto isso confronta muitas vezes quando nós achamos que nós temos a missão certa, quando nós achamos que estamos do lado de Deus, se nós temos essa delicadeza, tem algo importante, tem uma missão para acontecer, mas a gente diz: calma, vai dar certo, você não vai ser prejudicado. Sermos pacificadores, sermos agentes de paz. Você imagina então como seria hoje, talvez, se Jesus dissesse para nós: vai lá e pega o jumentinho e traz, e aí nós vamos lá e alguém diz: ei, que negócio é esse de pegar o jumentinho?
qual seria a nossa postura? Chamaríamos eles de quê? Fóbicos o quê? Contra o quê? O que nós faríamos? Repreenderíamos eles em nome de Jesus? Diríamos que eles estão perseguindo? Diríamos que o que Jesus disse para fazer? Diz que vai ser devolvido. Essa é a essência do Evangelho, é o início do Evangelho, é se preocupar com o coração daqueles que não entendem, porque os caras não sabem por que tem gente desamarrando o jumentinho deles. Mas Jesus se preocupa com quem não entende ainda. Calma, o mestre está pedindo, e quando vem esse mestre está pedindo, alguma coisa vai tocar no coração desses caras, que faz com que eles não possam resistir a isso. Mas ei, vai voltar para vocês. Mas temos outros detalhes aqui, que é o próprio fato de Jesus pedir um jumentinho, o próprio fato de Jesus montar em um jumentinho. Por que tudo isso? João, no seu evangelho, considerou importante registrar a explicação. João 12, 14 e 15. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou segundo está escrito. Não tema, filha de Sião, eis que o seu rei está vindo montado num filho de jumenta. Isso aqui é uma profecia de cerca de 500 anos antes. Séculos antes, Deus vem preparando o povo para a vinda do Messias, a vinda do rei. E já no último período profético nós temos Zacarias, capítulo 9, versículo 9, dizendo que o rei vai entrar em Jerusalém de forma humilde em um jumentinho. E João está dizendo, olha, isso aqui é o cumprimento de uma profecia. Se ele entrar num cavalo, não é ele. Se ele entrar a pé, não é ele. Se ele entrar voando miraculosamente, não é ele. Ele vai ser reconhecido em sua humildade e em sua majestade. Entrando em Jerusalém num jumentinho, como diz as profecias. Deus, desde Adão e Eva, foi preparando a vinda do Messias, preparando as pessoas para receber e reconhecer quando Jesus viesse. Deus falou pessoalmente sobre ele com Abraão, com os patriarcas, e por séculos com os profetas. O objetivo era preparar progressivamente as pessoas para aquele momento. E tinha gente que de fato estava de olho para receber, para perceber se de fato o que a gente está vivendo é o que estava sendo anunciado. Não era todo mundo, mas tinha gente sim, que conhecia as Escrituras, que sabia das profecias, e cada acontecimento, será que agora, será que é essa pessoa, será que este é o momento, será que este é o lugar? Quer ver uma coisa? Como tinha gente de olho nos sinais que haviam sido preditos, 1 Pedro 1,10, foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. Percebe? Os profetas não vinham apenas dizer o que Deus mandou dizer, mas eles estavam comprometidos com aquilo que Deus mandara dizer e aquilo com que Deus já tinha dito, e eles estavam ali investigando, analisando. Então, para essas pessoas, aquela pessoa que está chegando num jumentinho em Jerusalém, chamando a atenção de tanta gente, tem coisa aí. Nós sabemos que são mais de 300 profecias do Antigo Testamento que convergem na pessoa de Jesus, convergem naquele lugar do mundo, convergem naquele momento histórico, tudo acontecendo como deve ser, exatamente como estava escrito. Então Jesus chegar assim num jumentinho é Jesus dizendo, sou eu quem vocês estão esperando.
exatamente como está escrito no profeta Zacarias 9:9, que o apóstolo João citou. Séculos antes, já havia sido anunciado a sua postura de humildade e realeza ao entrar em Jerusalém. Humildade, porque o jumentinho contrastava com os cavalos usados pelos romanos, imponentes, grandes, e um jumentinho. Mas quem esperava o filho de Davi, quem esperava o descendente da linhagem de Davi, o Messias, poderia reconhecer que tinha algo diferente ali, porque jumentos eram usados pelos príncipes de Israel no tempo do reinado de Davi. Então nós temos, já 500 anos antes, Zacarias olhando para frente, vendo por revelação do Senhor, o rei no jumento, porque isso mostra que ele é o filho de Davi esperado, entrando humildemente em Jerusalém, porque quando Jesus entra em Jerusalém, um jumento é só um jumento. E ali está o paradoxo do alfa e o ômega, do princípio e o fim, do leão e do cordeiro, de Deus, homem, ali naquele jumentinho. Ele é o Messias, ele é o Senhor e Salvador esperado. Então, como é que as pessoas que eram donas daquele jumentinho poderiam resistir e tentar impedir os discípulos de levarem ele para Jesus? Se quando eles dizem, o que é que vocês estão fazendo com os jumentinhos? O Senhor pediu e vai mandar de volta. Agora é o seguinte, eu fico pensando, o que será que bateu no coração deles nessa hora? Porque não tem a ver só com eu vou devolver, porque imagina que alguém chega para você e diz assim, é o seguinte, vou pegar o teu carro, mas eu te devolvo. Tranquilo? É tranquilo para vocês, sim ou não? Não é tranquilo, né? Eu vou pegar, mas eu te devolvo. Tá, mas e se eu precisar agora? E quem que vai ficar com prejuízo se voltar com problema? E o dinheiro que eu vou deixar de ganhar agora usando esse jumentinho para alguma coisa? Então não é só o pode ficar tranquilo, mas é o que entrou no coração dessas pessoas, porque ali nós temos uma força profética, ali nós temos uma convergência do universo, e quando os discípulos dizem, o Senhor pediu, pode levar, pode levar. E não só deixaram levar o jumentinho, mas a mãe do jumentinho também, porque Mateus nos conta que foi o jumentinho e a mãe do jumentinho. Aí mais uma vez eu vejo os detalhes do amor de Deus, né? Porque Deus está providenciando uma calma para aqueles homens, dizendo o seguinte, vai voltar para você. Mas não vamos separar o jumentinho da mamãe dele. Traz junto. Vê como o nosso Deus é um Deus de detalhe? Não traz nem o sofrimento para a mamãe jumentinho e de ver o jumentinho saindo. Assim é o nosso Deus, que ama a sua criação em cada detalhe. Por isso que a gente pôde cantar aqui, quanto amor Ele tem por mim. Tem um cumprimento de profecia acontecendo ali, a plenitude do tempo chegou. E vem o jumentinho e a mamãe dele. Isso é para nos ensinar sobre detalhes a respeito do caráter de Deus, porque toda a Escritura é divinamente inspirada, não tem nenhum detalhe ali que não seja para eu e você aprendermos e vivermos. Mas infelizmente, mesmo com tantos fatores apontando e convergindo naquele domingo, a limitação humana ainda ofuscava a profundidade do que estava acontecendo. Vamos voltar para o relato de João sobre os discípulos vendo Jesus no jumentinho. João 12,16. Seus discípulos, a princípio, não compreendiam isso. Mas quando Jesus foi glorificado, ou seja, depois de Jesus entrar em Jerusalém, passa-se aquela semana, Jesus morre, Jesus ressuscita, depois que Jesus ressuscita, ou seja, mais de uma semana depois, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e também que tinham feito isso com ele.
Nem os próprios discípulos estavam entendendo o que estava acontecendo ali. Todo mundo está sendo movido por uma força profética, por um algo que tem que ser, por um algo que vai acontecer de qualquer jeito, porque Deus diz que ir e vai. Mesmo sem correlacionar naquele momento as profecias com os acontecimentos, há uma força que move os corações em direção àquele que está entrando em Jerusalém. Olha só, Marcos 11, 8 a 10. Muitos estenderam as suas capas no caminho, e outros espalharam ramos que tinham cortados nos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que o seguiam, clamavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o rei Davi, nosso pai, Hosana nas maiores alturas. Agora você sabe por que eles estão dizendo o reino de Davi, porque o que eles estão vendo ali? Alguém em cima de um jumentinho. Tem flashes de alguma coisa que parece que é o que nós estamos esperando. Há uma força propulsora que atrai os olhares para aquilo que está acontecendo na entrada de Jerusalém. Jesus já havia demonstrado de muitas maneiras que era mais do que um carpinteiro. Lucas e João nos contam que muita gente tinha ouvido sobre o que Jesus já tinha feito. E por isso, não só estavam ali, mas arrastavam uma multidão com eles. E a multidão então demonstra que o Salmo 118 era mais do que um cântico, mas mais uma profecia sendo cumprida. Porque quando o povo diz, bendito que vem em nome do Senhor, é o Salmo 118 que está irrompendo através da boca deles. Salmo 118, 25 a 27, ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós os abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornem a festa com ramos até a ponta do altar. Qual é o altar que espera Jesus na próxima sexta-feira? A cruz. E por que nós podemos identificar aqui que o povo clamando Hosana nas alturas é o Salmo 118 se cumprindo? Porque Hosana significa exatamente salva-nos e nos faz prosperar. Salva-nos e nos leva de onde estamos para um lugar melhor. Salva-nos e leva de como estamos para melhor. Hosana é salva-nos e ajuda-nos. E o Salmo 25 poderia simplesmente estar traduzido ali: Hosana, ó Senhor, bendito que vem em nome do Senhor. Mas ele está já direto para nós. Salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. E é isso que aquela multidão está clamando: Hosana nas alturas. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Nós precisamos ser salvos. Nós precisamos que nos leve a algo que nós não temos. Salva-nos, ajuda-nos. Então, eu espero que você nunca mais cante nada que você não entenda, porque se você não sabe o que aleluia significa, não cante aleluia. Se você não sabe o que Hosana significa, não cante Hosana. Não vá na onda, procure saber o que cada coisa significa para que o seu louvor seja fruto de lábios que confessam o nome do Senhor. E para essa confissão acontecer, temos que ter entendimento. Então, quando você cantar Hosana, é isso que você está clamando: salvação, ajuda. Agora, como é que você acha que estão se sentindo os líderes judeus que estão vendo essa cena? Eles estão vendo alguém sentado em cima de um jumentinho que não é quem eles esperavam e gostaria que fosse, que tivesse em cima do jumentinho. Mas eles estão vendo que aquelas pessoas estão, de alguma maneira, relacionando ao filho de Davi. Eles estão vendo que, de alguma maneira, aquelas pessoas estão pedindo salva-nos para aquele homem. Estão pedindo ajuda-nos àquele homem.
Lucas nos revela como os fariseus estão se sentindo nesta hora. Lucas 19:39. Alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreenda os seus discípulos. Mas Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que se eles calarem, as próprias pedras clamarão. Se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando eu leio isso aqui, eu sempre me lembro de uma canção antiga, que é aquela que começa dizendo: Eu tenho a marca de Cristo em mim, que fala que nenhuma pedra vai clamar em meu lugar. Quantos aqui conhecem a canção? Nenhum só plano teu, Senhor, deixará de se cumprir o que tua palavra diz a respeito de mim. Nunca ouviu? Alguns sim, né? Nenhum só plano teu, Senhor, deixará de se cumprir. É o que está acontecendo aqui. Tudo que Deus disse que ia acontecer, está acontecendo. Mas a parte que eu mais gosto de cantar é a parte que fala: nenhuma pedra vai clamar em meu lugar. Porque conscientemente eu reconheço quem é aquele que estava chegando ali em Jerusalém. Mas aquelas pessoas naquele momento não tinham essa consciência. Os fariseus reconheciam que Jesus era alguém diferenciado, tanto é que eles chamam Jesus de mestre. Mas quando eu e você pensamos em Jesus mestre, é diferente de como eles chamavam Jesus mestre. A palavra que foi traduzida aqui por mestre, no grego é didáscalos. O que a palavra didáscalos remete você? Que palavra semelhante no português tem com didáscalos? Didática. Então, eles reconhecem que Jesus é um didáscalos, eles reconhecem que Jesus é um professor. Isso não é pouca coisa, porque nesse contexto histórico aqui e religioso, só podia ser considerado um didáscalos quem era erudito, quem tinha conhecimento, quem tinha autoridade. Então não é pouca coisa que os fariseus estão reconhecendo em Jesus. Mestre, repreenda-os para que não clamem a ti como Salvador, que não peçam a tua ajuda. De outra maneira, eles estão dizendo: olha, tu é legal, mas tu não é tudo isso. Concorda? Tu é legal, tu é um mestre, mas tu não é o filho de Davi. Então, repreende ele, Jesus. Jesus disse: se eu fizer isso, as pedras vão clamar, porque tem profecia se cumprindo ali. E vai acontecer, e vai porque vai. Se ali houver um impedimento e ninguém pode falar nada, as pedras vão clamar: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Porque aquele é o momento, aquele é o lugar, aquela é a pessoa. A força do universo agora, de toda a criação de Deus, está convergindo naquele momento e lugar. As profecias gritam que a própria vida está entrando em Jerusalém para ser vida derramada na sexta-feira a todos os que a receberem. O bater do coração de Jesus já começa a bater no ritmo dos martelos que vão cravá-lo na cruz na sexta-feira. Um ritmo determinado desde antes da fundação do mundo. Então sim, o Salmo 118 seria proclamado ali, nem que fosse pelas pedras, pelas árvores, pelos animais, por cada átomo de tudo que compõe aquele lugar. Nada poderia impedir o clamor, e nada podia impedir Jesus de chegar em Jerusalém. Lucas continua: quando Jesus ia chegando em Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: se você soubesse, ainda hoje, o que é preciso para conseguir a paz. Mas isto está agora oculto aos seus olhos. Pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados, e vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. O Senhor, que entrou triunfante na cidade,
foi o Senhor que entrou chorando na cidade. Ali, em cima daquele jumentinho, se aproximando e chorando. Chorando porque se importa. Vendo pessoas clamando, nos salva, nos ajuda, mas sem entender que salvação é a que eles precisavam. Clamando por causa de uma força profética, mas não por um coração. Jesus está vendo pessoas gritando, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, e se eu e você somos Jesus, e nós estamos chegando num lugar e as pessoas, é isso aí, que bom que tu veio, agora tu vai resolver tudo, tu é o cara, a gente não se daria por satisfeito? Olha, estão me reconhecendo, estão dizendo que eu sou tudo isso. Só que Jesus sabe que aqueles que estão gritando, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, na sexta-feira vão gritar, Barrabás! Jesus está vendo todo aquele monte de gente gritando por causa da força profética, porque aquilo tem que acontecer. Hosana. Mas ele não está chorando de emoção porque está todo mundo adorando ele. Ele está chorando porque ele diz assim, se vocês soubessem. Se vocês soubessem que vocês precisam muito mais do que vocês pensam. Se vocês soubessem quem eu de fato sou, vocês não gritariam Barrabás daqui a alguns dias. Se vocês soubessem. Então muitos daquela multidão que estendiam mantos e ramos para Jesus passar, que declaravam que ele era bendito, gritariam, crucifica-o. Hosana, crucifica-o! Hosana, crucifica-o! Filho de Davi, Barrabás! E os discípulos dele? Um ia negar, outro ia trair, e todos iriam abandonar. E Jesus em cima daquele jumentinho chorando. Se vocês soubessem. Quantas vezes nós também nos dirigimos a Jesus mecanicamente, automaticamente, interesseiramente, e Jesus olha para nós, se você soubesse. Eu alerto a cada um de nós aqui nesta noite, em amor, não perca a oportunidade que Deus lhe concedeu. Não perca a oportunidade que Deus lhe concede. Quantas dores poderiam ter sido evitadas se desde o início, lá desde o Jardim do Éden, o ser humano tivesse reconhecido as intenções de Deus, os movimentos do Senhor, o tempo de Deus. Eu acho muito triste essa constatação de Jesus que nós vimos aqui no versículo 47, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Se tem uma coisa com a qual Deus é implacável, é em relação ao tempo. Às vezes a gente acha que ele deveria fazer as coisas no nosso tempo. Nós já vimos aqui sobre Marta e Maria, que elas dizem, se estivesses aqui meu irmão não teria morrido. É que elas queriam que fosse no tempo delas e elas achavam que não dava mais tempo. Mas Jesus diz, Deus vai ser glorificado. Agora, quando o Senhor estabelece um tempo para algo, ele não adia, não existe prorrogação de tempo com Deus. Saiba disso. Não existe prorrogação de tempo com Deus. O próprio Senhor nos conta a parábola do rico e o Lázaro, em que um quer poder sair de lá, quer poder de certa maneira voltar no tempo, quer poder avisar para todo mundo para que não percam as oportunidades, e a resposta é, daqui não se passa para lá, de lá não se passa para cá. É assim, a oportunidade veio. Por isso a própria palavra de Deus nos diz que nós temos que trabalhar enquanto é tempo, porque a noite vem. Meus irmãos, tem coisas que Deus coloca na nossa frente e não coloca de novo. Porque Ele tem um tempo para cada coisa. Se você não faz, uma pedra faz.
Porque aquilo que está estabelecido para acontecer, vai acontecer. Comigo, com você, com as pedras, com os jumentos, com as árvores. Ele é Deus. Que o Senhor não diga para nós porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Para muitos, aquele domingo de cerca de 2000 anos atrás era só um domingo de festa em Jerusalém. De sentir alguma coisa importante que estava acontecendo, porque eles estavam entrando na semana da Páscoa e daqui a pouco tem alguém ali que de alguma coisa faz, de algum jeito faz o coração bater, e lá estão eles então gritando Hosana, e Jesus, se vocês soubessem. É isso que Jesus diz, se você soubesse. Ainda hoje, o que é preciso para conseguir a paz. E meus irmãos, ainda bem que eles não sabiam. Sabia disso? Porque se eles entendessem quem era aquele ali, eu e você estávamos perdidos para todo sempre. Porque eles não teriam gritado crucifica-o. Concorda comigo? Se eles reconhecem que aquele em cima do jumentinho é o Messias, e eles reconhecem que eles precisam do Messias para ser salvos em sua alma e não apenas do Império Romano e etc, etc, etc. Eles não gritariam crucifica-o, e em vez de gritar Barrabás, eles gritariam Jesus, Jesus, Jesus. Jerusalém é de Jesus. E aí Jesus não teria sido crucificado e eu e você iríamos para o inferno. Então assim, graças a Deus, eles não souberam, naquele momento. Foi importante que eles não soubessem. Mas Jesus se preocupa com a mãe do jumentinho, com os donos do jumentinho, e se preocupa com aquelas pessoas que não sabem porque estão impedidas de saber. Mas isso não impede Jesus de se importar. Se vocês soubessem hoje o que é preciso para conseguir a paz. Mas Jesus olha para aquela semana que está para acontecer. Se vocês tivessem sabido, tudo que vai acontecer não precisaria acontecer. Mas Jesus, que será o Cordeiro de Deus imolado, sacrificado na sexta-feira, já se dispôs a fazer isso no momento em que o mundo foi fundado, porque Deus já sabia que aquilo aconteceria e que eles não saberiam e que nós não saberíamos se não fosse o Espírito Santo. Mas há um certo paralelo que nós estamos vivendo aqui hoje e aquele momento lá em Jerusalém. Há uma convergência do tempo lá, porque o profeta Zacarias olha para o futuro. Jerusalém, vai entrar o teu reino jumentinho. Então, Zacarias e os profetas olharam para o futuro. Aquelas pessoas em Jerusalém estão olhando para o presente. Tem alguém chegando no jumentinho. E eu e você olhamos para o passado. E pela revelação das Escrituras Sagradas, olhamos para aquele momento como se estivéssemos lá. Percebe a convergência que existe lá? Passado, presente, futuro, convergindo naquela pessoa, naquela hora, naquele lugar, como as profecias apontavam. O Rei Jesus, sobre o jumentinho entrando em Jerusalém, tem o passado, o presente e o futuro. Ali estava o príncipe da tão sonhada paz. E se você soubesse, ainda hoje, que tudo o que você realmente precisa está em Jesus. É difícil não falarmos do momento que nós estamos vivendo como nação, porque me parece que as pessoas estarão em paz ou perderão a paz de acordo com os resultados das eleições. E eu só fico ouvindo as palavras de Jesus. Se vocês soubessem. Se vocês soubessem. Não tem a ver com quem vai ser eleito, meus irmãos. As profecias vão se cumprir. A igreja vai ser perseguida. Vai ser perseguida. Prepare-se para a perseguição. Não sei se na nossa geração, na próxima, a igreja vai ser perseguida. Pode fazer campanha para quem você quiser. A igreja vai ser perseguida. Ou então essa será a única profecia que está errada.
o seu voto não pode impedir profecia. Se não for com você, vai ser com as pedras, mas elas vão acontecer. A profecia vai acontecer. Então, se você soubesse que paz é que você precisa, quem é que tem a paz? Porque normalmente nós pensamos que paz é a ausência da guerra, é a falta de problemas. Eu tenho aconselhado pessoas que têm vivido dramas familiares, e essas pessoas têm recebido sobre si toda a carga emocional da família, e não é nenhum nem dois, são muitas pessoas, porque as nossas famílias, de maneira geral, são famílias que enfrentam lutas, dificuldades, dores. Mas o que nós temos visto é que todo mundo da família vai adoecendo. E eu tenho dito para os filhos de Jesus: ei, não pega a tristeza sobre ti, joga a tua alegria sobre eles. Não perde a esperança por eles, leva a esperança que há em ti para eles. Mas isso só é possível quando estamos permanecendo em Jesus, que é o príncipe da paz. Meus irmãos, a paz não está nos filhos pararem de dar problema. A paz não está no marido mudar, na esposa mudar. Porque isso é o que esperavam quando Jesus chegasse, que ele respondesse aos problemas que se tinha naquele momento. Eles não sabiam que precisavam de salvação eterna. Não tinham esse entendimento. Então eu não quero dizer que não é maravilhoso ter uma família funcional, filhos respondendo bem, sem problemas, marido e mulher em harmonia, que bênção, mas isso vai acontecer muito em decorrência de você ter paz, de você ser um pacificador. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, o problema que talvez aflige você hoje se resolva, mas se você não tiver paz em Jesus, você não terá paz só de pensar que o problema pode voltar, ou ser surpreendido por novos problemas maiores ainda que talvez você não possa nem imaginar. Não importa para aquele que tem a paz de Cristo dentro de si, quantos caem para a direita e quantos caem para a esquerda. Porque Jesus, o príncipe da paz, está habitando ali. Se nós soubéssemos. Talvez você hoje seja como alguém daquela multidão que pouco sabia sobre Jesus. Talvez você pouco sabe sobre Jesus. Estão lá gritando, Hosana, Hosana, tem uma coisa muito legal, e eu sinto uma coisa legal. E é tão bom ouvir de pessoas dizendo assim: nossa, quando eu entrei aqui, eu senti algo no meu coração. Eu senti paz, eu senti alegria. Sim, imagina o que aquela multidão está sentindo, porque Jesus está entrando, assim como Jesus está aqui por promessa dele. Mas você sentir algo bom não significa que está dentro de você a paz que excede todo o entendimento. Talvez você saiba que tem alguma coisa aí, mas você, até esse momento, não conhece tanto aquele que entrou num jumentinho em Jerusalém, entrou na minha vida, entrou na vida de tantas pessoas aqui, e que quer entrar na sua vida também. Quem sabe hoje você começa a entender que aquele que veio a este mundo, aquele que entrou naquele domingo em Jerusalém, no início de uma primavera, como nós estamos entrando na primavera, entrou lá para entregar a vida dele, por minha causa, por sua causa. Porque sabe o que nós somos afetados pelo pecado, sabe que nós somos capazes de num domingo estar gritando louvores a Deus, e na sexta-feira sermos totalmente contrários. Ele sabe quando nós estamos aqui neste domingo dizendo Hosana, louvado seja Deus, e na segunda-feira, com essa mesma boca, xingar o esquerdista, xingar o bolsonarista, com a mesma boca. Ele vê os nossos dedos procurando a Bíblia aqui no domingo, e talvez depois do culto, botando xingamentos em relação a tantas coisas. Ele vê dando sorrisos aqui para as pessoas e chegando em casa, levantando a voz com o marido, com a esposa, sendo violento com os filhos. Ele vê trazendo a oferta e o dízimo e na semana sonegando imposto.
Hosana, crucifica-o. E é muito possível que o Espírito Santo queira dar um basta nisso na sua vida. Quer trazer você a um estado de integridade, onde reina na sua vida a paz. Porque nós perdemos tanta energia quando nós vivemos uma vida dupla, interna ou externamente. Quem sabe hoje você está começando a entender por obra do Espírito Santo que é de Jesus que você precisa. Mas eu também estou falando com aqueles que já são discípulos de Jesus. Porque aqueles que gritavam Hosana não eram discípulos ainda, mas tinha discípulo que foi lá buscar o jumentinho, que foi lá preparar a sala onde eles iam celebrar a Páscoa. Tem discípulo lá, mas lembra o que vai acontecer com eles na sexta-feira? Todo mundo vai embora. Talvez a sua vida esteja sendo assim. Em algum momento você está lá buscando o jumentinho para Jesus e no outro momento você está correndo mato adentro. Porque as pressões, porque outras urgências são mais importantes. E Jesus não quer que você fique num determinado momento servindo Ele com o jumentinho e no outro ver você pelas costas fugindo. Mas você é um discípulo, uma discípula do Senhor Jesus, vivendo em integridade, sendo quem Deus planejou você para ser. Talvez você seja um discípulo de Jesus que se afastou, mas hoje está entendendo que deve voltar para Jesus. Conviver com a família dele na fé, servirmos juntos, crescermos juntos, sermos autênticos, sermos transparentes e a uma só voz, olharmos para um só Salvador e dizer a Ele: salva-nos, ajuda, é de Ti que nós precisamos. O que os discípulos não tinham naquela época, o que aquela multidão não tinha naquela época era o Espírito Santo derramado. Agora nós temos, Ele habita em nós. Então nós temos a chance de não correr, a chance de não fugir, a chance de não gritar Barrabás. Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós e precisamos deixar que Ele nos lidere, que Ele nos guie. A música que nós vamos cantar agora é uma música que fala sobre a entrada de Jesus em Jerusalém. Mas eu queria convidar você a não apenas deixar que saia da sua boca, porque eu fico sempre horrorizado quando eu me dou conta que talvez só está saindo da nossa boca. Como saiu só daquela boca, Hosana, bendito é que vem em nome do Senhor. Estava saindo da boca deles, porque se saísse do coração, na sexta-feira eles continuariam gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Quando eu penso em Jesus Cristo na cruz, quando eu penso que nós estamos cantando Jesus, Salvador, eu penso que Ele via esse momento aqui. Porque quando Ele entrou chorando em Jerusalém e disse: se você soubesse, não era só daquelas pessoas que Ele estava falando, era de mim e de você. Porque Ele morreu por toda a humanidade. Então, quando Ele olha para cada um de nós, que Ele veja pessoas que estão dizendo a verdade para Ele, que estão sendo sinceras com Ele. Vamos nos colocar em pé e clamarmos Hosana. Você sabe o que significa? Hosana é salva-nos, ajuda-nos. Clame isso sinceramente ao Senhor. Que assim como Ele entrou em Jerusalém, Ele entre na sua vida.
Salva-nos e ajuda-nos. Hosana nas alturas. Salva-nos e prospera-nos. Tu és aquele que haveria de vir. Aleluia. Tu vieste e voltará para nos buscar. Amém. Quero convidar você a se juntar com pessoas ao seu redor e clamar agora ao Senhor, orar. Ora pela sua vida, ora pelo que Deus colocar no teu coração. Não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha comodismo. Abraça algumas pessoas ao redor e vai orar. Clamar pelo Senhor Jesus. Nós estamos esperando o avivamento do Senhor e esse momento faz parte disso. Durante a semana Deus tem nos dado sinais tão impressionantes do que Ele está por fazer aqui em nossa igreja. Então ora aí, não precisa ficar com vergonha, mas se você tiver, pode orar só com a pessoa que veio com você. Se você não sabe orar, dirige seus pensamentos a Deus, mas clama agora, clama a esse Jesus que entrou em Jerusalém, naquele jumentinho, rei humilde, Senhor dos senhores. Levanta a tua voz sem medo. Onde há Espírito de Deus, há liberdade. E aqui está o Espírito Santo de Deus. Louva, adora, vence pela fé em Jesus. Oh Senhor, olha a tua igreja reunida, orando, te buscando, clamando, Senhor. Oh Jesus, salva-nos. Oh Jesus, ajuda-nos. Nós clamamos Hosana a Ti, para os problemas que apresentamos agora diante do Senhor. E nós te louvamos. Brilha, Jesus, na solução que o Senhor tem para cada vida. Oh Senhor, vem te manifestar presente, como de fato presente estás. Ouve o clamor que é feito agora pelas vidas, ó Deus. Oh Senhor, resolve o impossível. Oh Senhor, manifesta o teu cuidado, a tua graça de maneiras perceptíveis. Que a tua presença seja sentida, percebida, vivida, celebrada. Oh Senhor, tu vieste para resgatar e nós somos teus. Fomos redimidos por Cristo, fomos comprados com aquilo que aconteceu naquela sexta-feira. Obrigado porque no domingo tu entrou em Jerusalém e tu suportou vozes que clamavam sem entender. Depois tu suportou estas mesmas vozes, pedindo a absolvição de um ladrão e a crucificação do justo. Mas o Senhor passou por isso, o Senhor enfrentou isso, aleluia, por todo amor. Limpa o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver o amor que tens por mim. Te amo. Ser igual a ti, tudo que sou é pra teu louvor, pois contigo vou viver. Você pode vir buscar o pão que representa o corpo do Senhor Jesus e o cálice que representa o sangue de Jesus vertido na cruz. Venha pelos corredores centrais, volte pelos laterais. Espere para fazermos isso juntos. Venha cantando, eu vejo o Rei da Glória. Eu vejo o Rei da Glória. Terra vai estremecer. Vejo a sua graça, os pecados perdoar. Terra vai
olhamos para o pão, que representa o corpo de Cristo, normalmente nós pensamos lá na sexta-feira. Nós pensamos no corpo de Cristo na cruz. Mas eu gostaria que você pensasse no que este pão representa, no corpo de Cristo, no domingo anterior. No corpo de Cristo, em cima de um jumentinho, ouvindo gritos de bajulação e não de adoração. Vendo pessoas com medo sobre quem ele era. Uma confusão. E ele chorando em cima daquele jumentinho. Olha para mim e para você. Olha para a humanidade. E vai mesmo sabendo tudo que vai enfrentar naquela semana. Quando nós colocamos esse pão na boca, nós estamos lembrando da morte do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos anunciando a morte do Senhor Jesus Cristo, que não começa naquela sexta-feira, passa por aquele domingo em cima do jumentinho, mas vem desde a fundação do mundo, por mim e por você. Por isso a intenção com a qual nós vamos botar esse pão na boca, a intenção disso é muito importante. Nós não somos a igreja do medo que fica enfatizando fora do contexto: quem come e bebe indignamente faz para a sua própria condenação. Isso fora do contexto é assustador. Mas assustador é Jesus em cima daquele jumentinho. Isso é assustador. O amor dele é assombroso, é gigantesco. Quando você colocar esse pão na boca, seja grato. Que o seu coração clame: salva-me e ajuda-me. Este aqui é o sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi derramado lá naquela sexta-feira, mas uma decisão eterna por mim e por você. Que o nosso coração, em temor, em grata alegria, reconheça todo o bem que Ele nos tem feito. Vamos fazer isso como igreja. Mais que a neve, algo mais que a neve, pelo poder do sangue de Jesus. Sim, nesse sangue lavados, mais alvos que a neve. Nós vamos cantar de novo isso, mas eu quero que você pense que Jesus não está cobrando daquelas pessoas que cantavam Hosana aqui e crucifica-o lá. Porque o que Jesus fez na cruz foi para lavar todos os pecados delas, todos os nossos pecados. Não é pelo nosso entendimento, não é pelo nosso merecimento, mas é por quem Ele é. Quando nós declaramos que somos alvos mais que a neve, não é por causa do poder que nós temos de sujar a nossa própria vida, mas é pelo poder que Ele tem de nos limpar. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, amém? Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais algo que a neve, seria alvos brancos mais que a neve, algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais algo que a neve serei. Amém? Glória a Deus.
Nós vamos encerrar a celebração cantando, mas nós ainda vamos ter um tempo de comunhão aqui. Não vai embora. Se você gostaria de compartilhar um pedido de oração, gostaria que eu orasse por você, vem aqui na frente, eu oro na hora por você. Não vai embora, faz um lanche gostoso ali, tem um tempo de comunhão, marque coisas para essa semana. Uma pipoca, um chimarrão não, só depois do convite. Uma pipoca, né? Marca alguma coisa para estar junto, para conviver, para aprofundar relacionamentos, para criar relacionamentos. E se tem um pedido de oração que você quer deixar registrado, deixa eu dizer que tem um grupo muito especial que ora aqui na igreja, nas quartas-feiras às 18h15, e se você usar um cartão compridinho que tem aí na frente, você pode escrever um pedido de oração. E esse cartão tem decisões que talvez Deus esteja convidando você a tomar. Marca aí essas decisões. Antes de ir embora, só deixa em cima daquele balcão lá na livraria, que vai chegar em mim e nesse grupo de oração. Depois de muito tempo aqui, que comece uma semana abençoada e abençoadora em nome de Jesus. Somos gratos por tudo que Ele tem feito. Eu sou grato por tudo que tenho. Com suas palmas. O tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo o tempo. Amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro. Tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre o quê? Nossa canção. Obrigado, Senhor. Vamos juntos esse final aqui, ó. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Que você tenha uma semana abençoada e abençoadora em nome de Jesus. Jesus.